Se não for assim, não queiram. A paz, igreja. Amém? Eu estou com a incumbência de trazer uma palavra ao coração da Igreja do Evangelho Pleno. Estou muito feliz, muito radiante, né, no dia chamado hoje, em que o meu amor congrega hoje comigo. Acharam que iam ficar sem mim, né? Mas vão ter que me aturar ainda por muitos anos, para a glória do Senhor Jesus, aqui tocando bateria junto conosco. Olha, essas coisas só o Senhor pode fazer. E graças a Deus que Ele faz, e é um Deus que cumpre promessas. Então confie no Senhor e na força do seu poder, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele tem feito infinitamente mais na minha vida, né, daquilo que pedi ou daquilo que pensei, me dando um homem de verdade. Então, eu louvo a Deus por isso, me valoriza. Abra comigo em Mateus 25, Mateus capítulo 25. Leremos dos versículos 14 ao 30. Então eu vou pedir para você que tome seu assento, já que é uma leitura mais extensiva. Vamos ler Mateus capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor com reverência e redobrando o seu coração e seus pensamentos à leitura, porque às vezes quando lemos, não observamos o que estamos lendo. Então, durante toda esta leitura, vamos prestar atenção naquilo que vamos estar lendo. Amém? Jesus profere a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajuntou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, esconde na terra o teu talento, a que tens que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Amém? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, um tema sobre frutos, sobre talentos, sobre dons, porque essa é a realidade da Igreja de Cristo, que consiste em que nós temos um Senhor sobre nós. Nós temos um Deus sobre nós que nos confia
talentos, que é um Deus generoso. Não é um Deus que, na realidade, como os outros deuses, que sempre querem alguma coisa para eles. Mas o nosso Deus, quando nos chama, nos recebe no seu reino, ele nos presenteia. Ele nos empresta os seus dons, nos empresta os seus talentos. Porque tudo aquilo que desenvolvemos na casa do Senhor não pertence a nós, mas ao nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso que confia a nós os seus dons. Mesmo sabendo que eu e você somos falhos, mesmo sabendo que em algum momento nós vamos o decepcionar, porque o nosso Deus ele não é como nós. Nós só confiamos na outra pessoa ou só doamos alguma coisa a outra pessoa quando nós entendemos que aquela pessoa é confiável. Nós nunca damos um voto de confiança, nós nunca emprestamos nada para alguém se a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa que não tem responsabilidade, certo? Mas o nosso Deus é um Deus que olha para a nossa incapacidade, olha para os nossos defeitos, olha para as nossas limitações e mesmo assim tem o prazer de nos entregar talentos. E isso já deveria ser uma coisa de que nós venhamos nos regozijar no Senhor, porque nós somos, como diz o apóstolo Paulo, somos vasos de barro que contemos tesouros para a excelência do poder de Deus. Então tudo aquilo que temos dentro de nós é tesouro. Só de nós termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós para nos orientar em todas as coisas, isso já é motivo de eu e você sermos crentes felizes e satisfeitos, né? Porque nós somos aqueles que somos em tudo insatisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Por quê? Porque a nossa satisfação, o nosso deleite, o nosso contentamento não está em Cristo. Se Cristo for o seu contentamento, tudo na sua vida será banal diante do Senhor, que é tudo em você. Então, nós quando olho a parábola dos talentos, eu vejo o favor de Deus sobre a minha vida. E eu vejo o favor de Deus sobre a vida da igreja dele, porque se não fosse por aquilo que ele nos emprestou, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja primitiva não tinha crescido, porque eles cresciam pelo poder do Espírito. Lembra que Jesus, antes de ser assunto aos céus, em Atos 1, ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles só puderam sair para pregar as boas novas a todos quando eles receberam e foram selados pelo Espírito Santo. E multiplicadores está atrelado a nós sermos selados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Porque tem coisas que na obra de Deus a gente só desenvolve, a gente só faz pelo poder de Deus. Tem coisas no reino de Deus que a gente só vai multiplicar quando a gente olhar para o nosso Senhor e ver que Ele confiou algo em nós, porque Ele tem propósito. Tudo na casa de Deus tem um propósito. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Ele tem um propósito. E o propósito de você multiplicar no reino dEle. Você precisa entender que Ele é o seu Pai, mas Ele também é o seu Senhor. Isso precisa sempre ficar gravado na sua cabeça. Que o Senhor é o seu Pai, mas Ele também é o seu Senhor. Amém? Então eu vou correr aqui, porque às vezes a hora, né, ela dá uma corrida que às vezes nem eu entendo. Já é 10 para meio-dia, ainda estou na metade da mensagem. Mas hoje isso não vai acontecer. Vamos para entrar, né, na mensagem, para conversarmos e destrincharmos quem é o Deus que dá o talento para as nossas vidas. Quando decidimos nos tornar parte da família de Deus, temos que cumprir as ordens estabelecidas pelo nosso Senhor. É uma das suas exigências que demos muitos frutos. Mas a pergunta que sempre me faço eu sempre me faço essa pergunta: por que os crentes não frutificam no reino? Eu, de vez em quando, estou sentada, às vezes fazendo alguma coisa para o reino de Deus, e eu sempre me pergunto:
Por que nós, como Igreja de Cristo, temos dificuldade em multiplicar aquilo que o Senhor nos entregou? E aí eu fiz essa pergunta e o Espírito Santo ele foi me respondendo, e a gente vai entender as respostas que o Espírito Santo vai nos dar, o porquê que talvez eu e você não demos muitos frutos no reino de Deus e porque nós estamos enterrando o que ele já nos deu. O primeiro ponto, a primeira resposta que ele me deu a respeito de que por que nós temos tanta dificuldade em dar frutos porque nós não conhecemos o Senhor. Vamos observar o verso 24 e 25 de Mateus capítulo 25, que diz: Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizada esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aqui na parábola dos talentos, um dos servos vai dizer para o seu senhor que ele vai dizer? Que ele o conhece. Só que na realidade ele não conhecia. Porque se ele conhecesse o seu senhor, ele faria a mesma coisa que o primeiro e o segundo servo fizeram, que foi multiplicar talentos. Tanto que o seu senhor, nos versos posteriores em que a gente leu, ele vai responder a sua verdadeira característica. Então, ele não frutificou, ele enterrou o talento, porque ele não conhecia o seu Senhor. Tem muito cristão, tem muito crente que faz parte do corpo de Cristo e não frutifica porque não conhece o seu Senhor. Ah, mas eu sou crente há muitos anos. É possível você ser crente 20, 30, 40, 50 anos e você não conhecer a Cristo. Judas andou com ele 3 anos a 3 anos e meio, pertinho, coladinho, porque Jesus só andava com os 12. Tanto que ele falou, Pedro, larga tudo, pescou peixe à beça hoje. O barco quase virou. Mas depois da pesca maravilhosa, o que aconteceu? Larga tudo e me segue. Som. Vamos continuar. Larga tudo e me segue. Depois da pesca maravilhosa, nós vemos que o Senhor Jesus, ele chama, e eu quero que você redobre sua atenção, deixe o pastor Luiz e a diaconisa Jennifer mexer no som e prestem atenção. O que ele diz? Larguem tudo e segue-me. Porque eles iriam entrar no intensivão. Então, o que Jesus disse? Agora você não pesca mais peixe. Essa foi sua última pescaria. Pescaria maravilhosa. Mas agora tu vai ter que deixar os peixes, vai ter que deixar de ser rico para me seguir. Vai ter que andar com Jesus pobrezinho, que ninguém quer andar. E eles andaram 3 anos e meio com Cristo, não foi? E o que aconteceu com Judas no final? O que não foi só o Judas, né, gente? E a gente sabe que todos os outros traíram Jesus. Só que ele foi de uma forma mais incisiva, porque o próprio Satanás o dominou. Mas ele não conhecia Cristo, porque se ele conhecia Cristo, aconteceria como os outros discípulos, ele continuaria, ele não continuou. Então, é possível você estar na igreja, é possível você ter algum ministério na igreja e você não conhecer ao Senhor. E por isso que muitos têm dificuldade em multiplicar talento. Porque Deus criou para isso, para multiplicar. O servo tinha uma ideia de quem era o seu senhor, mas verdadeiramente não o conhecia. Quando compreendo de forma clara e profunda que Deus é meu Pai, mas sobretudo devo me lembrar que Ele também é o meu Senhor. Frutificar é um dever de quem entendeu que é escravo de alguém, mas não é um fardo, mas sim um prazer. Quando a gente escuta essa expressão que é escravo de Cristo, eu não quero ser escravo de ninguém, mas sinto te informar. Se tu levantou o seu dedinho, você quis fazer parte da família de Deus, você é escravo dele sim. E você precisa entender quem é o seu Senhor, que o seu Senhor gosta, como agradá-lo, né? Eu estava ali, a pastora vai servir o seu Senhor um café,
Tive que entregar para o meu senhor o café. Então, todo aquele que tem alguém sobre ele tem que entender o que esse alguém é. Para você compreender de forma profunda o que você está fazendo aqui. Porque tem muito crente na igreja sem propósito. Não conhece o seu Senhor e por não conhecer o seu Senhor não quer saber, nunca vai saber o que ele tem para a sua vida. E eu peço para você que abra em Isaías 45:7, que vai falar um pouco da característica desse Senhor. Que você levantou as suas mãos e disse que iria segui-lo. E eu não entendi porque ainda não deu frutos. Porque se você decidiu segui-lo, ele diz que a vara que nele está não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Está lá em João 15, vai dizer sobre isso. Isaías 45:7 vai dizer. Vamos ler o verso 6 também. Para que se saiba, desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está vendo como o seu Deus é terrível? Está vendo como o seu Senhor é soberano e grande? Ele diz que ele formou a luz, mas também as trevas. E ele vai dizer e reafirmar que criou a paz e o mal. Ele vai falar, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Se você observar a sua mão com 5 dedos, pode ter certeza que não foi a ciência, mas foi o próprio Deus que criou. Se você vê os seus pés perfeitos, você pode ter certeza que não foi uma mera ciência. Foi um Deus soberano que está acima de você que decidiu te criar. E ele é o soberano Deus. E eu e você precisamos entender isso de forma urgente, para ontem. Quem é o seu Senhor? Outra prova que Jesus vai dizer um pouquinho de quem ele é, e você vai abrir comigo em Mateus 10:28. Você vai abrir a sua Bíblia, não temos projetor e até uma beleza não ter, porque crente precisa saber manusear a Bíblia, sem cola, porque ela é o seu manual. Mateus 10:28. Mateus 10:28 vai dizer: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós tememos tanto o patrão, né? Não, se eu não fizer isso aqui, o patrão vai me mandar embora. Mas se eu não cumprir isso aqui, fulano vai pensar mal de mim. Ah, mas se eu falar dessa forma com o ciclano, ele vai parar de falar comigo, vai deixar de gostar de mim. Ah, mas se eu for naquela comunidade tal, falar de Jesus, se eu entrar lá eu vou morrer. Mas o que Jesus diz? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque o importante é a alma. O corpo perece, mas a alma permanece. É isso que eu e você precisamos entender. Todo corpo tem uma alma. E a alma, ela permanece. O seu corpo vai perecer. Se eu morrer amanhã e se eu vou ser enterrada, chorem bastante no meu velório. E vocês, um mês depois, abrir o caixão, o que vai acontecer com o meu corpo? Apodrecer. Porque isso aqui perece. Isso aqui é carne corrompida. Mas a alma, ela tem um destino, ela tem um lugar, seja céu ou seja inferno. Aí Jesus vai falar, não temeis a esse, que pode até matar o teu corpo, mas não podem fazer nada com a alma de vocês. Antes, temei aquele que pode perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Ele está dizendo para você quem ele é, o seu Senhor, que tem o domínio tanto do teu corpo como da tua alma. E o teu corpo não é tuas regras. O que ele te mandou fazer, você não pode ter esse pensamento, hoje eu não estou afim. Porque eu não sou obrigada a nada. No reino de Deus você é obrigado. Entenda isso, porque você tem o seu Senhor sobre você. E o que ele manda precisa ser cumprido. E por que a gente não frutifica? Porque a gente não entende
quem é o nosso Senhor. Em Oséias 6 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu e você conhecemos o Senhor, a nossa caminhada com Ele é mais fácil e mais leve, porque a gente para de contender com Ele. Todas as vezes que eu quero desistir da minha chamada, aí a pastora sempre fala assim para mim: pode desistir, mas você sabe quem te chamou. E por eu conhecer quem me chamou, aí eu digo: ai, é melhor não desistir não. É melhor eu continuar. É melhor eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Porque quem me chamou, né? Como diz a música, é o grandão da Galileia. E quando o grandão da Galileia voltar, meu irmão, né? Segura nas cadeiras. Porque será um grande e terrível dia do Senhor. Eu sempre me lembro, né? Do grande e terrível dia do Senhor. Ele chamando meu nome. E eu chegando até ele. E, obviamente, eu não vou poder fazer nada. Porque esse mesmo grandão da Galileia é o mesmo grandão que tá. Eu sempre me lembro da escritura da parede de Beltesazar, que ele pega as coisas do templo de Deus, filho de Nabucodonosor. Quem lembra do Nabucodonosor? O filhinho de Nabucodonosor pega as coisas sagradas do templo de Deus e faz uma festa. Está lá no livro de Daniel. E aí, no meio da festa, falou que vai descer uma mão e vai fazer uma escritura na parede. Só que vai falar que os homens, quando olham essa mão, fazendo essa escritura na parede, as pernas deles tremem de medo. Por que eles não disseram: irmão, sai daí, irmão, você não foi convidado para vir na festa? É a mão do soberano Deus escrevendo na parede um juízo. Mene, mene, tekel e parsim, pesado fostes na balança e achado em falta. Só o Danielzinho que conseguiu discernir o que estava escrito, porque ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, quando a gente está diante do soberano Senhor, a gente não tem nem forças para abrir a nossa boca para dar uma desculpa. Você simplesmente vai ter que aceitar a sentença e ir caladinho. Lá no inferno, você chora e range os dentes. Porque diante da presença de Deus, é boquinha fechadinha, caladinha. Por isso que eu e você temos essa dificuldade. Porque nós não conhecemos o soberano Senhor. A gente só quer o Deus de amor, né? Mas só dele ser um Deus de amor, isso deveria já causar um temor no seu coração. Porque ele sendo um Deus de amor, um Deus que realmente ama, ele é um Deus justo. E sendo um Deus justo, ele vai agir com justiça. Porque Deus não tem filhos preferidos. Ah, mas eu sou o filhinho preferido de Deus. Não é. Teve até uma situação na salinha, na quarta-feira, que eu achei interessante, que o ser humano ele é corrompido desde pequeno, né, gente? E teve uma situação que eu pedi para uma determinada criança pegar uma determinada coisa. E aí eles olharam e falaram assim: tia, nós sabemos que é o preferido de todos. Olha, foram um montinho, tá? 3 contra mim. E 3 contra essa criança. Aí eu falei assim: mas vocês já observaram o comportamento? Vocês já observaram a obediência? Aí eu fui contando: tu é desobediente, tu fala na hora da palavra e tu não obedece na hora que eu peço. Como é que eu vou delegar funções a quem não consegue ouvir e obedecer? Aí eu disse: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês sempre querem justificar os seus erros diante daquilo que é bom. Ah, tia, mas é o preferido. Não, é só obediente. Não é que Deus tem filhos preferidos. Deus, ele confia em filhos que são obedientes. E aí o que não quer ser obediente faz o quê? Ah, gosta mais, Deus gosta mais dela. Não, é só você que é desobediente e não quer cumprir a boa e perfeita vontade de Deus. Então, para frutificar no reino de Deus, melhor você precisa conhecer o seu Deus, porque senão vai ficar difícil.
Você não vai conseguir, você nem vai conseguir sair do lugar se você não entender quem é o seu Deus. Outra resposta que o Espírito Santo me deu, por que nós não conseguimos frutificar no reino, é porque nós somos invejosos e insatisfeitos. Lá no verso 18 de Mateus 25, que foi o texto que nós lemos, vai dizer: mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O problema é que sempre questionamos o porquê não temos determinado dom, mas esquecemos de multiplicar o que já temos. E com isso nos tornamos semelhantes ao diabo, que tinha tudo, mas olhou para o que nunca iria conquistar, por ser invejoso, insatisfeito e ingrato. Por isso perdeu tudo. Por que nós não frutificamos no reino? O outro tinha um, olhou para aquele um, só um, imagino eu. Estou conjecturando, tá, gente? Está escrito não. Estou conjecturando, só um. Porque a gente sempre, nunca olha para aquilo que a gente tem, a gente sempre quer o do outro. Só um, o outro recebeu 5, o outro recebeu 2, só um. O que eu faço com essa merreca? É melhor enterrar, né? E aí quando o Senhor vê, toma essa miséria que tu me deu. A gente muitas vezes faz isso com os nossos dons. A gente é tão insatisfeito que a gente não consegue dar valor àquele um e não consegue multiplicar aquele um, que poderia ser até mais do que os 10 dos 5 que multiplicou. Ah, só tenho um. Ah, Senhor, mas a fulana sabe pregar. Eu quero pregar também. Mas Deus não te deu essa oportunidade. Fica na sua. Deixa de ser invejoso. Para de olhar o dom do teu irmão e olha para o teu. Você precisa semear o teu e parar de olhar para o dom do outro. E tá insatisfeito. Tem gente que senta aí e sobe aqui às vezes e está reclamando, questionando com Deus. Senhor, mas eu queria aquele dom. Mas o Senhor não quis te dar. E às vezes tem muitas pessoas que caem no erro que acha que o talento, que o dom, que o cargo, quem dá é o pastor. Ou a pastora, não, gente. Quem dá é o Senhor. Ele só dá discernimento para os líderes da igreja identificarem aquilo que Deus te deu. E para você entender que não é o pastor, não é a pastora, não é o líder que dá a função, você vai abrir comigo em 1 Coríntios 12, verso 7. 1 Coríntios 12, 7. Aí leremos do 7 ao 11. Amém? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o pastor quer, é como o líder quer, mas como o Senhor está insatisfeito, não reclama com o líder, reclama com Deus, porque foi ele que distribuiu o dom como ele quis. E a gente vive sendo o crente murmurador. Lembra da Miriam? Profetiza. Olha a função dela. O que Miriam fazia? Em vez de a Miriam estar profetizando, ela foi reclamar porque Deus só falava com Moisés, o irmão mais novo. Se Deus fala só contigo? Só profetiza, rapaz. Deus falou comigo. Aí o que Deus fez com ela?
E com o irmãozinho dela, o Arão? Moisés, se mete nisso não. Sai da tenda vocês dois, eu quero falar com vocês. Já que eu só falo com Moisés, agora eu vou falar com vocês. Desceu, saiu da tenda o Arão era um pouquinho mais humilde. A Miriam, eu sempre achei a Miriam um pouquinho mais afrontosa, um pouquinho mais abusada, né? Pela atitude dela de ir até a filha de Faraó e falar: não, eu tenho uma mulher com você, dá o meu irmão parlamentar. A Miriam, ela sempre foi muito visionária. E o visionário, se ele não tomar cuidado, ele vira abusado. E aí, então vem, Miriam, vamos conversar. Miriam, de eu querer falar com seu irmão, isso não te interessa. Foi basicamente o que Deus disse para ele. Eu falo com ele face a face. Em vez da Miriam estar profetizando, ela foi reclamar com Deus e Deus conversou com ela. Não queira que Deus tenha uma conversa íntima com você quando você estiver insatisfeito. Porque Ele pode tirar o que você já tem. E aí ele disse: Miriam, por conta da sua inveja, vamos dizer assim, você vai ficar leprosa. E a lepra dela era tão grave, gente, que Moisés teve que interceder por ela, para ela não morrer. O irmão que ela invejou, o irmão que ela contendeu com Deus. Porque ela ia morrer, teve que ficar fora do arraial, porque era a ordem de Deus para o leproso. Ainda ficou fora, porque poderia estar dentro, fazendo a sua função, mas não quis, porque era invejosa, invejou o irmão. E com o invejoso Deus trata assim, face a face, entregando o que? Lepra. Tem muita gente que é leproso, não na pele, mas na alma, porque é invejoso. E você vai entender a alma do invejoso em Provérbios 14:30. Abre aí, para você entender o que estava passando na cabeça da Miriam, na alma da Miriam, a Miriam afrontosa, corajosa. Eu falo: Miriam, se eu chegar no céu e ter essa oportunidade de falar: Miriam, tu foi corajosa, hein? Porque, né? Porque o Senhor é assim. A Bíblia, se tu abrir, Ele vai te dar umas respostas que você vai ficar até tonto. Respirar fundo. Eu falei: caramba, Senhor. Teve uma vez que eu falei: caramba, não precisava disso tudo. Porque nós estamos insatisfeitos, olhando para o dom do outro e esquecemos do nosso. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos... Pessoa invejosa é uma pessoa doente, pessoa podre na alma, está achando que está com saúde, mas está enferma e precisa de cura. Como Miriam precisou da cura para a lepra dela. Você nunca mais vai ver ela falando nada com Deus. Ela ficou quietinha na dela. Porque se a gente for olhar para os irmãos de Moisés, né? Eles faziam umas coisas que só Jesus, mas depois da primeira repreensão, eles ficaram quietinhos. Não falaram mais nada. Porque quando Deus te repreende, você precisa entender, é para te trazer cura. E você precisa ser curado. Então, para de olhar o talento do outro e ser meio teu, frutifica o teu. Para de contender, para de ser resistente, para de ser rebelde. Deus te deu para frutificar, é só um amém, glória a Deus. Deus ainda achou graça em mim para me dar um. O 5 que tem 5, ele só tem 5 porque ele tem estrutura para receber os 5. Porque talvez ele consegue renunciar mais do que eu e você. Porque a gente olha o dom do outro frutificando e rompendo no reino de Deus, a gente quer romper também, mas na primeira prova que está na nossa frente, a gente não consegue renunciar. E aí a gente reclama com Deus. Só que você não tem estrutura, às vezes, para receber 5 e nem 2. Talvez você tenha estrutura para receber 1 e frutifique esse 1. Porque é o Senhor que dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor é que dá o crescimento. É o Senhor que faz o fruto ser saudável. É o Senhor que faz brotar. Eu tenho que me esforçar para plantar, tenho que me esforçar para regar.
Se você não rega a planta todo dia, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Essa função é tua, de cuidar do dom. Quem frutifica é o Senhor. Quem vai fazer crescer é Ele no tempo determinado de fazer crescer. Tem gente que está aí regando, tem gente ainda que está plantando. No tempo certo, vai dar frutos. Olha as crianças aqui dançando. O grupo de dança infantil, se eu não me engano, começou acho que com 2 ou 3 crianças. Não foi, missionária Vanessa? Acho que 3 crianças que começou o grupo infantil das crianças. Olha, você vê aqui o tanto de meninas glorificando ao Senhor através da dança. Porque o Senhor tem dado o crescimento. Mas isso tem que ter trabalho, gente. Não é de um dia para o outro. Toda espera tem um propósito. Tem recompensa, mas tem uma história. Por exemplo, eu estou no Ministério de Louvor por misericórdia. Porque eu não tenho esse dom. Mas na falta daquele que não quer fazer, o Senhor capacita aqueles que são disponíveis. Tem muita gente desenvolvendo o talento do outro, porque o outro não quer, porque está olhando, querendo o outro. A gente poderia estar com o Ministério de Louvor aqui, maravilhoso, mas eles querem frutificar em lugar que não vai crescer, porque é um lugar cheio de vaidade. E o lugar onde não tem comunhão, não tem partir do pão, não tem o trabalhar de Deus, é só inchaço, não é crescimento. Então a gente está aqui quebrando pedra, desenvolvendo dom, talento que não, né, o Senhor acrescenta, porque tem gente que tem o talento, que tem o dom, mas não frutifica porque queria o do outro. Queria eu estar na dança? Vocês não sabem, gente. Toda sexta-feira prova a luta aqui. A gente aqui, ó, eu quebrando pedra dessas meninas. Tem hora que eu falo assim, Senhor, não vai sair. O Senhor pode me ajudar? Mas sai, porque o Senhor for. Mas não poderia ter alguém que tem esse talento já para essa estrutura? Poderia. Queria eu só ensinar. Mas há muitas outras funções que precisam ser desenvolvidas, porque os crentes não querem mais frutificar, porque só querem olhar para o talento do outro, mas não querem botar para frente aquilo que já receberam do Senhor. Aí fica o crente magoado com a igreja. Crente magoadinho, crente bicudinho. Não, o pastor não me deu a oportunidade de orar. Ora em casa. Ora aí no banco, seja intercessor no banco, para quem está no altar. O Senhor, o pastor não me deu uma oportunidade de pregar. Prega em casa, para o teu filho, para o teu cônjuge, para o vizinho. Aqui é um complemento para a igreja. Mas quando o pau quebra mesmo, é onde você está. A maior parte do tempo. Ou é no seu trabalho, ou é na sua casa. Ou é no seu ambiente onde você passa. É lá que você tem que pregar. Mas eu queria pregar igual o fulano, mas tu lê a Bíblia todo dia? Eu queria orar igual o ciclano, mas tu deixa o Espírito Santo conduzir a tua oração? E tu lê, porque até para tu orar você precisa entender as Escrituras? O sacrifício a gente não quer, a gente só quer o glamour. Por isso que muita gente não frutifica, porque só quer a igreja grande. Porque se ele subir no altar, as pessoas vão ver. Aqui ninguém vê a gente, aqui ninguém me vê, gente. Alguém aqui me vê, alguém... Não, mas quem importa de me ver já está me vendo, que é o Senhor. Porque a recompensa vai vir dele. E como o pastor falou, você não precisa ir atrás das coisas. As coisas vêm atrás de você. As recompensas vêm até você. Aí, foi até o meu portão. Veio até a minha igreja. Por quê? A gente precisa entender que maior é o Senhor, que nos faz frutificar. Para com esse negócio de enterrar talento, porque ficou chateadinho, magoadinho. Agora eu vou voltar para o Egito. Vai ser escravo lá, fazendo tijolo para Faraó, achando que está no bem bom. Mas na realidade é escravo, preso, podendo estar livre aqui dentro, multiplicando talento. Então vamos querer, gente. Vamos querer pararmos de sermos invejosos,
e insatisfeitos e a começarmos a dar frutos. E frutos de 100, 30, 100, não importa. Dê frutos. Mesmo que uma pessoa só se converta, mas é uma alma. E no céu já é uma grande coisa. Você precisa entender que o reconhecimento que você precisa ouvir é: vinde benditos de meu Pai. Você não precisa do tapinha nas costas. Você não precisa de... mas você é a diva. Você é o grandão da igreja. Mas tu és profeta. Os que mais ouvem isso, porque tu és profeta, são os mais vaidosos da igreja. Lembra que tinha uma menina numa cidade que estava cheia de demônio e Paulo pisa na cidade. E a menina fala assim: mas tu és o homem de Deus. Tu és maravilhoso. O apóstolo Paulo poderia o quê? Se inchar. Meu pai sempre fala: minha filha, anda com uma agulha. E todas as vezes que tu se inchar, tu se estoura. Ele poderia se... Mas o que ele entende por discernimento do Espírito? Está cheio de demônio. O que ele voltou? Sai dela em nome de Jesus. Porque às vezes o elogio que você quer para frutificar, na realidade é um laço do diabo, para você ser vaidoso. Então eu e você precisamos o que? Entender que aqui é onde ninguém vê, mas o céu está vendo. E só de você ouvir: vinde benditos de meu Pai, já é o suficiente. Os discípulos voltam como? Todos felizes, porque expulsaram o demônio. Mestre, expulsamos muito demônio, porque botamos aquelas demonadas tudo para correr. Aí o que Jesus diz? Não se alegrem, porque vocês expulsam demônios. Se alegrem, porque os seus nomes estão escritos nos céus. A alegria de vocês não é por expulsar demônios. A alegria de vocês é porque vocês têm um lugar no céu, e é o céu que importa. Outra resposta que o Senhor me deu, por que a gente não dá fruto, é porque a gente vive dando desculpa. Já viu o crente que vive dando desculpa? Ele nunca pôde fazer nada. É um crente que para você marcar um ensaio é triste. É um crente que você depender dele para fazer alguma coisa é triste. Mas é o meu sogro, pode falar, gente, me deu um tchau. Agora vocês vão ter que me aturar. O crente que vive dando desculpa. Mateus 24, 25, no texto do capítulo de Mateus 25. Que diz: mas chegando também o que receberão um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuda onde não espalhastes. E atemorizado esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Quando esse Senhor volta para pedir contas do talento que entregou, ele vai dizer: Senhor, entreguei, eu sou o mais esperto de todos. Porque eu enterrei, eu sei como tu és. Toma aqui o teu talento. Tive que enterrar, porque eu sei que tu és mau. Já viu o crente? Não. Eu não vou cumprir a ordem de Deus, porque as coisas do Senhor é muito sério. Na realidade, é ele que não quer se aprumar. Essa é a verdade. É o crente, né? Vive uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali. Senhor, quando eu tiver estruturado financeiramente, Senhor, eu vou te adorar. Senhor, quando eu receber a causa na justiça, Senhor, eu vou te adorar. Senhor, quando o Senhor me der um marido, eu vou te adorar. Senhor, quando o meu filho se converter, eu cumpro minha função no ministério. Não é assim? A desculpa está, na maioria das vezes, atrelada à preguiça e ao medo. Se o Senhor nos confiou um talento, é porque Ele sabe que temos capacidade e as condições necessárias para dar frutos. Precisamos vencer a preguiça que tem nos destruído e sermos corajosos e pararmos de limitar o poder de Deus. Eu conheço uma pessoa, um grande homem de Deus, que no começo do seu ministério ele deu muitas desculpas.
mas ele foi forçado a cumprir a chamada porque ele era o escolhido. Obviamente, se ele não quisesse, o Senhor colocaria outro no seu lugar. Mas ele deu muitas desculpas e foi a minha aula de quarta-feira no departamento infantil, que está lá em Êxodo 4, segundo livro da Bíblia. Êxodo 4, dos versos 10 ao 16. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado aos teus servos, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é o Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Moisés, o homem, esse profeta, esse legislador, grande, mas quando teve um encontro verdadeiramente com o Senhor, o medo tomou conta dele. Vai, Senhor, eu não sou eloquente, não tem a menor possibilidade de eu chegar diante. Gente, o faraó, na época de Moisés, era o maior rei que poderia existir. É como se eu fosse lá nos Estados Unidos e falar para o Trump alguma coisa absurda. É basicamente isso. E aí o Moisés vai falar: Senhor, não tenho a menor condição. Não sou eloquente. Sou pesado de língua. Não sei falar. Não vai dar certo. O Senhor, o que o Senhor diz? Não, Moisés, está tudo certo. Pode ficar aí. Pode ficar aí, Moisés. Não, o que o Senhor disse para Moisés? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu o Senhor? Ele diz: Moisés, a tua boca quem fiz fui eu. Então, as palavras certas, quem vai colocar? É ele. Moisés ainda tomou outra desculpa, que vai falar? Que a ira de Deus, que acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Porque Deus não mudou, tá, gente? Ele permanece o mesmo. Deus, ele é paciente. Mas quando chega o ponto de você sempre dar desculpa, ele vai colocar outro no teu lugar. Ele vai dizer: você não tem um irmão? Então ele vai contigo, já que tu é medroso. Basicamente isso. E tem muito crente preguiçoso, que pode vir aprender do Senhor, mas a cama é o seu trono. Tem disposição para tudo nessa vida, mas o que é concernente às coisas do reino de Deus é preguiçoso ou preguiçosa. Ai, já estou pensando. Tem que acordar amanhã, domingo? Minha cama vai estar tão gostosa. Mas a semana toda, Senhor, eu tendo que acordar cedo para ir para aquela empresa. Mas não, Senhor, não tem como. Mas o Senhor te chamou para ser ativo e não preguiçoso. É por isso que às vezes a gente não frutifica no reino de Deus. Irmãos, são 2 horas de culto. Tem situações que no nosso trabalho a gente fica o dia inteiro que Deus deu. Tu entra de dia e sai de noite. Ou tu entra de noite e sai de dia. É o dia inteiro produzindo. Tem gente que fica o dia inteiro em pé. E às vezes para cumprir uma escala de obreiro é uma dificuldade. Às vezes para tirar uma escala é uma dificuldade. Às vezes para dirigir um culto é uma dificuldade. Mas eu não...
Falo, Senhor, ajuda esse irmão. Ou ajuda essa irmã, Senhor. Ajude ele a entender que o que ele faz é tão pouco. Se a gente for comparar com os irmãos da igreja primitiva, irmãos, eu fico olhando a vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, eu fico cansada só de ler. O homem sofreu um naufrágio. Falei, meu Deus, um couro comendo. Os irmãos não cansavam. Os irmãos, o Herodes aqui, ó, no cangote deles, querendo matar eles se reuniam na casa da irmã Maria, escondidos para cultuar o Senhor. E às vezes um chuvisco. Está chovendo, Deus entende. Se os irmãos da igreja primitiva pensassem assim, a gente estava tudo perdido. O evangelho não ia chegar nunca. Ah, mas está muito sol. Quando eu voltar do culto, sol de meio-dia. Ih, não tem como não. Ah, amanhã eu não vou cumprir minha escala não. Ih, estou muito cansada, já trabalhei muito. Deus que se lasque. A gente fala basicamente isso, não com as nossas palavras, mas a gente diz que Deus que se lasque. Ou senão, ou que o pastor ou que a pastora se lasque. E arrume outro para eu colocar na escala, que hoje eu não vou. É basicamente isso que está dizendo, que Deus se lasque. Porque ele confiou um talento a mim e eu não vou cumprir. Uma vez eu estava com uma cólica de morrer. E aí eu nunca mais me esqueço desse dia. Porque às vezes as pessoas acham que os pastores me dão regalias. Mas eu quero que vocês fiquem na minha pele. Para vocês entenderem. Eu estava numa cólica de morrer. Eu não sei se eu ia dirigir o culto ou se eu ia pregar neste dia. Acho que eu ia pregar. E eu mandei mensagem, pastor, não tenho condições. Muita conta. Não tenho condições de estar hoje no culto pregando. O pastor não viu a minha mensagem o dia inteiro. Eu liguei, ele não me atendeu. Obviamente, estava lixando na oficina, pintando na oficina. Alguma coisa ele estava fazendo. E aí, quando eu cheguei de noite, disse, pastor, o senhor não viu as minhas mensagens? O senhor não viu que eu estava com cólica? Com cólica. E aí ele disse, minha irmã, se tu não viesse, o púlpito ia pregar. Porque não ia colocar outro no teu lugar. Com o Senhor é a mesma coisa. Ele não disse para Moisés, Moisés, fui eu que tirei a tua boca. Sou eu que criei o mudo, criei o surdo, criei o que fala, o que ouve. Eu vou colocar as palavras na tua boca, deixa de ser medroso. Josué, seja forte e corajoso. Mas para você ser forte e corajoso, para você ser vencedor, o que o Josué teve que fazer? Meditar no livro desta lei, de dia e de noite. É o jargão do crente. Iniciou a segunda-feira. Sejamos fortes e corajosos. E não pega a Bíblia para ler nem um dia. Infelizmente, você vai ser um perdedor. E não vai ser nem forte e nem corajoso. Vai ser um covarde. Porque se eu e você não temos força para pegar uma Bíblia, para ler um capítulo por dia, o que a gente está fazendo da nossa vida? O Senhor que te deu o teu olho e tua visão. E não frutifica porque tem preguiça de pensar. Não frutifica porque tem preguiça de cumprir uma escala. Não frutifica porque não faz o que tem que ser feito. E infelizmente vai ser como um servo inútil. Vai ser jogado no fogo. E nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, porque com Deus não tem isso. Você pode vir em todos os cultos. Se tu não frutificar, você é servo inútil, que vai para as trevas exteriores. Amém, igreja? Amém. Outra pergunta e última que o Senhor me respondeu porque a gente não dá fruto é: porque estamos mornos na fé. Olha, isso aí pega. O crente morno é o crente tô nem aí ou tanto faz. E isso aos olhos do Senhor é muito grave, pois no reino de Deus não existe neutralidade. É preciso assumir um lado, se posicionar e dar frutos. Abra comigo em Apocalipse,
capítulo 3, leremos o 15 e o 16. Que diz: Eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É o crente, né? Tanto faz. Tô nem aí. Hoje eu vou, tá bom. Amanhã eu não vou, também não tá bom. O crente que não tá aí pra nada. Quem gosta de tomar coisa morna? Eu, por exemplo, se eu tomar um café, tem que ser bem quente. Se me dá um café com leite morno, eu não consigo beber. É uma natureza minha. E o Senhor me fez me lembrar no dia que eu fui tomar um café com leite, que estava morno. Aí eu tomei e falei, não consigo. E aí o Senhor me fez lembrar da igreja lá do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que ela não era nem quente e nem fria, ela era morna. E quantos de nós estamos mornos? E o Espírito Santo comunicou o meu coração aqui na hora que eu fui beber água. E ele disse para dizer a vocês: eu preferiria que vocês fossem frios do que mornos. Porque o frio tem como se esquentar. O morno, ele está numa situação que está confortável. Ele não está nem frio, nem quente. O frio, se você sente frio, você tenta se esquentar. Se você está com calor, você tenta se refrescar. Mas o morno é sempre aquela coisa. É o crente que entra ano, passa ano, é a mesma coisa no reino de Deus. Ele não melhora, ele não procura ser transformado. Ele já foi resgatado das trevas, ele já se batizou, ele toma ceia, mas ele não quer mudança. Ele quer continuar no mesmo estado de mornidão. É o crente conformado. É o crente que, tá bom aqui, é minha zona de conforto. Mas eu quero te dizer que crente, se você é cristão de verdade, você nunca fica confortável. Você fica desconfortável. E para dar frutos causa desconforto. Porque em João 15 ele vai dizer que aquele que dá frutos, ele poda para dar mais frutos. Então o crente que dá frutos, ele tem que ser podado. Porque quando você, a árvore, já viu quando o arbusto, quando ela está cortadinho, que a prefeitura vem, que dá aquele trato, ele fica quadradinho, né? Mas chega uma hora que as folhas dele começam a expandir e ele não tem mais uma forma. E todo crente precisa de uma forma, que é a forma de Deus. Então, até para dar frutos, você precisa de poda. Mulheres, se a gente não cortar o cabelo não fica saudável. O cabelo não cresce, não fica saudável. É basicamente o que o Senhor faz no reino dele. Já viu aquela planta que está caindo, as folhas dele estão arrastando lá no chão? Já está pegando uma sujeirinha da rua? Já está se contaminando com coisa que não tem que se contaminar? Porque crente que dá fruto ainda está no mundo. Porque Jesus vai falar, Senhor, eles estão no mundo, mas preserva eles. Então ele tem que dar o quê? Uma poda. E o crente morno é um crente que não gosta de poda. Por isso que ele gosta de ficar confortável. Mas uma coisa eu tenho que te dizer. Se tu está confortável demais, o Senhor vai te vomitar. Aonde que ele vai te vomitar? No fala igual a criança, no inferno. Porque é assim que ele faz. Crente tem que dar frutos. Vamos parar com essa coisa de, mas o Senhor me chamou, mas eu ainda não estou preparado para cumprir as ordens de Deus. O Senhor já te preparou quando te chamou, irmão. Você tem 2 pernas, 2 braços, tem uma mente pensante. Se a gente for observar, a NASA conseguiu tirar o quê? Uma foto da Lua. Os caras foram no espaço. O Senhor deu uma mente pensante para homens criarem foguetes, naves,
para eles irem no espaço e terem a possibilidade, mesmo em toda a gravidade, de entender o universo todo. E eles ainda vão declarar com a boca deles que não tem como não existir um Deus sustentador do universo. Se Deus dá a capacidade para esses homens criarem uma nave, irem no espaço, tirar foto da lua, depois descer, o que você não pode fazer no reino de Deus? O que você não pode exercer no reino de Deus? A preguiça tem como eu e você vencermos. A falta de sabedoria tem como você pedir, o Senhor te dá. A falta de instrumentalidade, Ele já te deu o talento, Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Só que eu e você temos a mania de limitar o poder de Deus. A gente olha para a nossa limitação e diz, eu não vou conseguir. Isso não é uma forma de você dizer para Deus, é uma forma de você dizer para Deus como se você estivesse se fazendo de coitado. Senhor, tu sabe que eu sou pó e cinza. Tu sabes que eu sou fraco. Mas eu e você estamos dizendo para Deus que Ele é fraco. Em vez de eu e você dizermos, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, então o Senhor vai me dar capacidade. Mas, Senhor, eu sou fraco, eu vou ficar aqui no meu lugar. Você está dizendo, então tu é fraco também, que tu não é poderoso para me sustentar em meio a essa situação. Eu e você precisamos dar frutos. Essa igreja, louvado seja o nome do Senhor, que nós saímos de uma terra seca, um deserto, mas conseguimos fazer uns tijolinhos, né? Conseguimos fazer uma coisa. Agora imagine aqui que é uma terra fértil. O que o Senhor não pode fazer na minha e na sua vida? O que o Senhor não pode fazer nesta igreja? A gente precisa crer, confiar e fazer. E anunciar a outros que nós precisamos de quê? De trabalhadores. Eu disse, meu amor, tem quanto baterista lá na tua igreja? Deve ter mais de 10. Eu falei, vamos colaborar com o João? Vamos estar querendo colaborar com o João? Nossa igreja precisa o quê? De trabalhadores. Precisa de gente que está disposta a ensinar. Precisa de gente que está disposta a preparar essa nova geração que está vindo, que está chegando e que vai dar frutos. Mas a gente não quer trabalhar. A gente quer ficar estagnado, a gente já tem um espaço. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não está tudo bem. A Otávio Braga precisa ser alcançada pelo poder de Deus. Os vizinhos dessa localidade precisam ser alcançados pela Igreja do Evangelho Pleno. As crianças dessa localidade precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Tem muitos ainda aprisionados pelas trevas. Tem muitos ainda que não conhecem o Cristo que nós temos a oportunidade de conhecermos e darmos frutos. Mas nós estamos estagnados. Eu tenho certeza que o Senhor já comunicou ao seu coração o departamento que você poderia estar dando frutos. Mas por que você não vai? Porque nós, às vezes, somos orgulhosos, preguiçosos, invejosos, insatisfeitos. E não estamos dando frutos porque nós desejamos ficar parados aí, só observando, só recebendo. Mas dando, a gente nunca quer, porque é melhor dar do que receber. Vamos para a nossa conclusão, se coloque de pé. É urgente nesse tempo sermos aqueles que desejam e anseiam frutificar para anunciar as verdades do reino de Deus. Entendendo que frutificar não é se autopromover no reino, mas sim uma declaração de amor ao nosso Deus e ao nosso próximo. Frutificar não é uma autopromoção para que você suba de cargo na igreja. Deus te chamou para ser obreiro, talvez você morra obreiro. Talvez Deus te chamou para ser pastor, mas você precisa aprender a função. Né, pastor Luiz? Eu falo assim, meu Deus, ajuda teu servo. Porque é difícil. Mas você precisa entender que não é para você se autopromover, mas é uma prova de amor para o seu Deus e ao seu próximo. Que agora você tem um servo, você tem um Senhor sobre você.
E eu espero que você escute dele que você é um servo bom e fiel, e não um servo inútil que enterrou os seus talentos. Amém? Vamos orar esta manhã rapidamente?